A paz, Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a meditação durante a semana. Ela se encontra no livro de João, capítulo de número 3, a partir do verso número 3. Mas antes de iniciar a leitura, eu quero te deixar uma pergunta. Qual é o meu próximo passo? Amém? Vamos à palavra. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Deus me trouxe essa palavra e Ele me trazia sobre a caminhada com Ele, a nossa conversão, sobre como nós adquirimos a nossa maturidade. Quando eu converti, tudo era muito bom, tudo era muito novo. Eu sempre queria estar mais perto de Deus, eu queria me afastar de tudo aquilo que me levava para longe de Deus, coisas deste mundo, festas, vícios, entre muitas outras coisas. Eu me afastava para evitar cometer algo contra Deus, para evitar infringir princípios que Deus nos impõe. E também não só por isso, para não machucar a Deus, para não ferir aquele sentimento que Ele tem por nós de amor e misericórdia. E eu me lembrava como é fácil o início da caminhada com Deus. De chegar ali numa frente e falar: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Jesus Cristo seja o meu Salvador. Senhor, eu quero seguir os Teus caminhos, nem que eu tenha que abrir mão de tudo isso. Mas a caminhada com Deus, ela é muito longa. Ela não é só um sim uma vez. Assim como nós não tomamos banho uma vez só na vida, mas sim todos os dias, assim é a nossa caminhada com Deus. Assim como tomar banho todos os dias, nos alimentar várias vezes ao dia, assim também deve ser a nossa caminhada com Deus. Eu sei que é um pouco difícil depois de um momento em qual nós começamos a ser envenenados por várias pessoas, envenenados por palavras, aquele momento pelo qual nós desviamos o nosso foco de Jesus, desviamos o nosso foco da palavra que está sobre os nossos pés e começamos a olhar para a tempestade que está à nossa volta. Tudo isso começa a ficar mais difícil. E Deus me trazia e me lembrava da passagem onde Pedro e os discípulos estavam atravessando o rio para chegar ao outro lado, momento pelo qual houve uma tempestade e aquele barco começava a ruir, começava a dar sinais que afundaria, e que Jesus chega até esses discípulos e se apresenta, momento pelo qual Pedro, ele vai pedir para Jesus: Senhor, deixe-me que eu vá ir a ter com o Senhor. E Jesus diz: vem, Pedro. Neste momento, Pedro está focado em Jesus, Pedro está focado naquela palavra que Jesus diz: vem, Pedro. Ele começa a andar sobre as águas, mas poucos passos depois, ele começa a perder o foco na palavra do Senhor que está sob os seus pés e Jesus que está à sua frente. Ele olha a água agitando, o vento soprando, e é nesse momento que muitas vezes nós nos encontramos no meio da nossa caminhada e começamos a sair dos caminhos de Deus, começamos a olhar para os lados que não deveríamos, momento através do qual começamos a julgar pessoas, começamos a tomar caminhos errados, a esquecer os nossos votos com Deus, esquecer tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós tínhamos começado a trilhar. Mais importante do que saber qual é o nosso próximo passo é manter os passos que nós já demos. Certa vez eu participei de um curso militar por um período e um dos comandantes de lá, ele me disse não só para mim, claro, mas para outras pessoas que estavam lá: mais importante do que chegar no topo é se manter. Quantas pessoas nós conhecemos que chegaram a cargos, a locais e vieram a cair, pois esqueceram de todos aqueles passos que eles deram, esqueceram de quais passos eles já tinham dado, de tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Muitas vezes nós somos assim, esquecemos de onde vimos, esquecemos de onde estávamos e começamos a fazer aquilo que Deus não quer. Quando eu meditava nessa parte da palavra, Deus me trazia sobre o profeta Jonas. Jonas, ele foi um profeta de Deus que foi enviado com uma missão para Nínive, para pregar sobre arrependimento, sobre mudança, mas por acreditar que aquele pessoal não merecia ser salvo e sabendo que Deus iria perdoar aquele povo por ser um Deus misericordioso, ele decidiu não fazer. E Deus me trazia justamente sobre essa parte. Quantas vezes nós temos julgado aquilo que Deus tem falado, nós temos pensado que as outras pessoas não merecem salvação, nós nos colocamos como pessoas melhores do que todas aquelas que estão à nossa volta e acabamos esquecendo, como eu disse, dos inícios do nosso passo, esquecendo de onde Deus nos tirou. O nosso primeiro passo não é quando entramos numa igreja, não é quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas é lá atrás quando começamos a ter uma ideia, começamos a criar maturidade do que é certo e do que é errado. Eu sei que é um pouco difícil entender, mas Deus, ele nos salvou do lamaçal. Nós éramos o filho pródigo quando estava
estava no chiqueiro pensando em comer bolotas. E ali aquele jovem não mudou o pensamento que na casa, não se lembrou, recordou que na casa de seu pai era melhor de uma maneira sozinha, mas foi o Espírito Santo de Deus convencendo aquele homem de aonde era o seu lugar e onde ele estava. Assim somos nós muitas vezes. Somos como Jonas, esquecemos de onde nós viemos e acabamos condenando pessoas por erros nossos. E qual que é a consequência disso? Muitas pessoas na igreja, elas têm envenenado as outras com palavras, têm falado sobre condenação, têm humilhado essas pessoas. Olha, eu não estou negando que se Deus mandar você falar algo para uma pessoa, você fale, mas eu estou falando para você não criticar do seu coração, da sua mente uma pessoa, não vir a condenar aquela pessoa sem que ela tenha uma chance de conhecer a verdade. E muitas vezes nós temos feito isso. Muitas vezes aquelas pessoas que estão na igreja há anos, como eu sempre digo, tem muitas pessoas de cabelo branco na igreja, mas que a maturidade é menor que de uma criança, pois elas não têm o conhecimento e a maturidade necessária que já deveriam ter para cuidar das pessoas que ali estão. Muitas vezes nós gostamos de ler sobre profetas, gostamos de que Deus nos ajude, mas quando Deus nos manda fazer algo, nos manda levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de que, olha, você ainda tem chance. Quando Deus nos coloca à prova para exercer aquele de dar o outro lado da sua face, depois de levar um tapa, nós não conseguimos exercer. E aqui eu te coloco, qual é o seu próximo passo? E mais importante do que isso, você tem se recordado dos passos que você já deu? Você que tem uma casa, você que tem algum lugar, um terreno, qualquer coisa, ou que simplesmente só ande pelo seu bairro, pela sua cidade, você sabe que uma grama cresce. O nosso orgulho, a nossa soberba, a vontade de ceder aos nossos desejos carnais são como a grama, ela vai crescer. Nós temos que dar uma atenção especial, diária e a todo momento para cortar todo esse tipo de sentimento. Muitas vezes não vamos conseguir arrancar pela sua raiz, mas nós devemos ter noção de que cortando ele todo dia, ele não crescerá, ele não dará frutos, ele será inexistente em nossa vida. A caminhada com Deus é assim, não é só trocar de roupa uma vez, não é só tomar um banho uma vez. Como eu disse, durante a nossa vida, nós tomamos vários banhos durante um dia, nós nos alimentamos várias vezes durante o dia, nós buscamos preencher os nossos desejos carnais e materiais todos os dias, mas muitas vezes não temos feito isso com as coisas de Deus e acabamos não conseguindo dar os próximos passos para Deus, os próximos passos para nos aproximar mais de Deus. Quando Deus ele nos convida para viver os seus planos, para viver aquela cura espiritual que Ele tem para nos dar, Ele quer que venhamos a ir muito mais fundo. Há no livro de Ezequiel um pedido para que Ele vá a águas mais profundas. E é isso que nós devemos buscar em Deus. Não é só o início da caminhada, não é só postar uma fotinha porque é bonito ser crente, não é só postar versículos ou mensagens bíblicas, mas sim viver aquilo de uma maneira extraordinária, de uma maneira profunda, exercer tudo aquilo que você tem aprendido. E tudo isso não com foco nas outras pessoas, mas com foco em Jesus, na palavra dele e no que você tem se tornado. Muito de nós tem feito a obra de Deus pensando no que as outras pessoas vão pensar, buscando a aprovação das outras pessoas, mas não é das outras pessoas que devemos falar, pensar ou focar, mas sim entre nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Devemos evitar a ser como Pedro naquele momento em que pediu para ir ter com Jesus e em um momento olhou para o lado, olhou para a sua volta, olhou para o que estava acontecendo, desfocou de Jesus e de sua palavra. Devemos nos esforçar para manter o foco em Jesus e na palavra. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma caminhada difícil, mas como eu disse, é uma caminhada diária, é uma decisão diária. Quando nós escolhemos Jesus como nosso Salvador, devemos lembrar todos os dias, durante toda a nossa vida, que Jesus vai ser o nosso Salvador e de escolher realmente Jesus. E aqui eu quero te perguntar, qual é o seu próximo passo? Pergunte a Deus e peça para que Ele te mostre todos os passos que você já deu, o que você tem esquecido. Eu sou uma pessoa falha, eu costumo errar, mas eu sempre peço a Deus que Ele continue me guiando, que Ele continue tendo misericórdia, que Ele me relembre de onde eu saí e que se algum dia eu desviar do seu caminho, desviar que seja 1 milímetro, um pé, que Ele venha me lembrar de onde eu saí e para onde eu devo ir, para qual caminho eu devo seguir. Não tem como nós termos uma maturidade espiritual e nós alcançarmos o conhecimento extraordinário da Bíblia com Deus, da palavra de Deus, sem ter uma intimidade, sem ter uma vontade de chegar ao profundo conhecimento de Deus. Quantas vezes nós temos buscado de uma maneira profunda, buscado de uma maneira a chegar em primeiro lugar em outras áreas de nossa vida, financeira, conjugal, material, entre muitas outras, e não fazemos isso com a espiritual.
eu quero te convidar a isso, a fazer uma autoanálise sobre como você tem vivido, onde você deve melhorar e o que você tem esquecido durante essa caminhada. Amém? Que Deus venha a dar discernimento, entendimento, sabedoria e conhecimento para todos vocês. Eu peço também que você venha a curtir, comentar e compartilhe esse vídeo. Ajude a semear o Evangelho. Que a paz esteja convosco.